Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. Amém, irmãos? Que alegria poder estar aqui e eu desde já quero agradecer a hospitalidade da igreja, dos irmãos que me acolheram na sua casa, do pastor que desde cedo está indo e vindo, me levando e me trazendo. Eu quero muito agradecer a hospitalidade dessa igreja. Também eu trago aqui um abraço lá da nossa igreja. Eu já falei hoje pela manhã, a Igreja Batista Semente, a caçula lá de Santarém. Eu e minha família estamos missionários ali em Santarém, através da Junta de Missões Nacionais, plantando igrejas. Hoje pela manhã, no café, eu falava com o pastor Lauro a respeito do que Deus pediu a nós para fazer. Eu sempre trabalhei no meio do evangelho. Eu fui secretário da associação, eu fui secretário adjunto do pastor Eluardo, que foi pastor nessa igreja. Eu fui funcionário da associação, eu fui funcionário do primeiro instituto que estudei, o IBBR, aqui na região do Baixo Amazonas. Eu trabalhei para a IMB, fui funcionário durante 22 anos, ao lado do pastor Daniel Coldo. Alguns conheceram, americano aqui na região, mas Deus nos separou para trabalharmos especificamente da plantação de igreja. Durante esses anos todos, aprendendo como funcionário, nós entendemos que chegou a hora de assumir a postura, a atitude de um plantador de igreja, e nós nos tornamos, então, com muita alegria, missionário dos batistas brasileiros. Minha esposa trabalha junto comigo, nossos filhos também. Eu tenho o Vitor, que é o mais velho, semana que vem ele completa 21 anos, será emancipado, para a glória de Deus. O Arthur, que é o menor, tem 13 anos, o desejo dele é servir a Deus dentro da área aeronáutica. Eu não sei por onde Deus vai levá-lo, mas é possível que Deus o use nessa área aí para frente. A Igreja Batista Semente, ela tem apenas 5 anos de idade de emancipação. Foi um projeto iniciado através da Junta de Missões Nacionais, com o apoio da Igreja Batista Nova Jerusalém, a 4ª igreja em Santarém, organizada. Nós já estamos ali com esses 5 anos, e mais os 5 anos de congregação, 10 anos. Nesses 10 anos, a igreja conseguiu avançar. Vendo aqui o tema, a igreja conseguiu avançar. Nós temos hoje, além da igreja mãe, mais 4 plantações, uma na área ribeirinha, no Santana do Ituqui, a 100 quilômetros de Santarém. Para a glória de Deus, a irmã que foi ganha ali naquela vila, ex-catequista ali da vila, ela hoje é nossa missionária, reconhecida pela igreja com a imposição de mãos, e já começando a entrar no quadro que pode abençoar a irmã um pouquinho mais com o seu sustento. Começamos uma nova igreja num bairro que é atípico para qualquer cidade. É um bairro ribeirinho, porque está às margens do Lago Maicá, e é uma igreja periférica, mas uma igreja muito atípica, porque nós temos pessoas de diversas muito diferentes ali. Nós temos ali índios naquela localidade e temos também uma comunidade quilombola que já vai começar a nos abençoar naquele trabalho. Temos também na cidade de Alenquer um novo trabalho começado, e temos ali uma missionária que veio lá da primeira igreja batista de Manaus, tem abençoado o ministério ali, temos caminhado junto com aqueles irmãos, e aquele trabalho em Alenquer já possui 2 PGMs, onde serão as futuras frentes missionárias, as PPIs que nós chamamos, Projeto de Plantação de Igreja. E no mês passado nós iniciamos um replantio. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Nós tínhamos ali uma congregação de uma outra igreja, co-irmã, que estava fechada já há mais de 10 anos. E o mato tomando conta, não havia ninguém, o povo que havia ali foi embora, ninguém mais existia ali. E Deus teve misericórdia de nós, e nós juntamos as forças com aquela igreja
que tinham patrimônio, mas não tinham pessoas, e nós estamos ali, para a glória de Deus, plantando uma igreja em conjunto. Essa igreja terá 2 mães, isso é bênção de Deus. E aonde Deus quiser nos levar, nós estaremos dispostos a enfrentar aquilo que é necessário para que o nome do Senhor possa ir mais alto. Temos ali em Santarém um trabalho de capelania nos hospitais e também nas empresas da indústria madeireira. E Deus tem sido maravilhoso, abrindo portas para que pessoas tenham conhecimento de Deus. Eu gostaria de falar mais, mas o nosso tempo é muito curto e nós precisamos trabalhar hoje no nosso tema. É tempo de avançar, meus irmãos. Eu diria que estamos passando do tempo, pelo menos o nosso tempo. Alguns de nós já vivemos o suficiente, daqui a pouco talvez não viveremos mais. Uma nova geração se levanta, ainda é tempo de avançar. E é tempo de avançar para que o Pará possa ser um estado que conheça Jesus. Hoje pela manhã, nós falávamos do grande desafio. Eu não tenho dúvida que o Pará é o maior desafio missionário do Brasil. Pela extensão de terra que tem, pelo tanto de pessoas que temos e a necessidade de plantio em diversas cidades, nós somos o maior desafio missionário do Brasil. A Junta de Missões Nacionais sabe disso e tem investido para que o Evangelho chegue o mais distante possível para o nosso povo. Pela manhã nós falávamos sobre o que Deus fala para nós no livro de Atos, os capítulos de 11 em diante até o 13, fala de 5 princípios. Eu disse pela manhã que nós falaríamos hoje à noite de mais 5 princípios, de mais 5 adjetivos que a igreja precisa ter. E pela manhã nós falávamos dos 5 pilares que nós costumamos falar de igreja multiplicadora, que é orar, evangelizar, plantar novas igrejas, formar novos líderes e cuidar. O cuidado é necessário através da área social. Essa é a responsabilidade da igreja. Se a igreja não estiver fazendo por onde alcançarmos os 5 pilares, desculpa, nós não somos igreja. Eu falo isso lá na Semente. Se nós não estivermos trabalhando dentro dos 5 pilares, nós somos apenas um aglomerado de pessoas. Porque dentro desses 5 pilares, como foi lido hoje à noite, em Mateus 28, 19 e 20, que a grande comissão é para todo crente. Nós precisamos avançar nessa direção. E como disse aqui a nossa promotora de missões, não vale a pena nós ficarmos olhando para o Mateus 28, 19 e 20 e achando que é para o pastor da igreja, que é para o promotor da igreja, que é para o missionário do campo, ou para o diácono. A grande comissão, meus irmãos, é para todos. Não se sinta em nenhum momento fora daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, como grande comissão. Hoje à noite eu queria ler um trecho da palavra de Deus, que se encontra no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 25. E aí você começa a me ajudar a procurar o que o texto tem a ver com o tema. É tempo de avançar por mais trabalhadores no Pará. Missionário, o que Deus quer nos dizer em cima desse texto? Eu estarei lendo alguns poucos versículos de 1 Samuel 25, e vamos nos deter em alguns trechos desse texto, do capítulo 25, mas eu lerei apenas o versículo 1. Diz assim: Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E aí, meus irmãos, os homiletas da igreja começam a trabalhar.
me ajudem. Ore comigo nesse momento. Fale com Deus, pedindo que Deus fale conosco e que nós saiamos daqui entendidos da nossa real missão para hoje. Senhor nosso Deus, obrigado. Infinitamente, Senhor Deus, obrigado. Tu és Deus e nada pode mudar isso. E também somos teus filhos. Ninguém vai mudar isso. Nós somos teus servos. Não como o Senhor gostaria que fôssemos. Mas isso há como mudar. Porque, Senhor, o Senhor tem dito a nós, é tempo de avançar. Não dá para ficarmos na inércia em que a igreja, a tua igreja no mundo hoje, possa se encontrar. É tempo de avançar. É tempo de compreender o que a tua palavra nos diz com relação à tua obra missionária em Itaituba, no Baixo Amazonas, no Pará, no Brasil e no mundo. O Senhor nos escolheu para fazermos a diferença nesse tempo. Assim como o Senhor escolheu Samuel, assim como o Senhor escolheu Davi e os demais personagens da narrativa dessa noite. Nos ajuda a entendermos a nossa trajetória com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto fala de um momento difícil que a nação de Israel passava. Eu creio que a maioria das pessoas nesse período de pandemia perdeu alguém. E, atipicamente, nós perdemos pessoas que nós não podemos ver. Não podemos velar. Não podemos cultuar a Deus por suas vidas. Passagens breves, uma coisa terrível, um sentimento ímpar no mundo todo. Eu creio que muitos aqui passaram por isso. Não apenas a nossa nação, mas o mundo todo sofreu com esse sentimento estranho de perda. Pare para pensar um pouco na situação desse texto para Israel. Não foi apenas uma pessoa desconhecida, não era uma pessoa desconhecida, não era uma pessoa à toa, era um homem de Deus, uma figura importantíssima para a nação de Israel, Samuel. Um homem que foi escolhido por Deus, como cantamos no cântico, no ventre da sua mãe. Ele nasceu por causa da oração da sua mãe. Aquele menino era fruto de Deus na vida, não apenas da sua família, mas da nação. Mas agora, essa geração de Samuel passa, e Samuel está deixando um legado. E Samuel está deixando uma dor profunda, uma saudade profunda na sua nação, que ele havia servido, como profeta e sacerdote do Senhor. E como juiz que fora, quando a nação do Senhor estava sem liderança, o Senhor levanta Samuel para ser o homem de Deus, o representante de Deus na sua nação. E aí Davi estava naquele momento difícil da sua vida, em que ele corria de Saul para não morrer, já era ungido rei de Israel por Samuel, ainda não havia subido ao trono e estava tentando salvar sua vida. Nesse período, Davi torna-se como se um miliciano, um guerreiro que tinha que viver das próprias armas, porque ele estava destronado ainda e não havia, talvez, recursos suficientes para que ele pudesse sobreviver. Ele perde um amigo, ele perde um conselheiro, ele perde um homem de Deus, aquela figura paterna que talvez ele já não tivesse mais. Tiraram o chão de Davi. E aqui diz que ele desce, depois de plantear, ele desce para Ramá, e começa a nossa história.
Porque talvez naquele exato momento Deus estivesse dizendo para Davi: Davi, pare de fugir. É tempo de avançar, é tempo de você procurar o recurso necessário para aquilo que eu te enviei, para aquilo que eu determinei para a sua vida. Deus havia determinado Davi para o trono, porque ele era o homem segundo o coração de Deus, com todas as suas falhas e os seus pecados. Deus o havia escolhido, porque era assim a essência de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E agora, nessa narrativa que eu passo a contar em cima do texto, Davi estava quase que indo para a fronteira, e como ele estava nesse ofício de, entre aspas, um miliciano, oferecendo o seu serviço de proteção voluntária à sua pátria, porque era patriota, ele então agora encontra-se com os trabalhadores de Nabal. A palavra de Deus diz que esse Nabal era um homem muito próspero, muito rico, e que tinha as suas posses, suas roças, tudo aquilo que ele possuía ali na região do Carmelo. Davi havia ido para a sua região, para o próximo deserto de Parã. E Davi, então, por ter muita afinidade com os homens de Nabal, passa agora uma certa privação. E ele então manda que os seus moços possam ir até Nabal, pedir uma ajuda, algum alimento. Davi carregava consigo 600 homens. Homens que haviam saído da sua pátria. Homens que serviam a Davi por admiração. Ninguém estava ali por dinheiro, mas simplesmente por amor a Davi e a causa dele, que era a causa de Deus. E Davi começa a avançar, pedindo àquele homem, seu compatriota, que o ajudasse naquele momento difícil. E os seus moços chegam até Nabal, dentro das suas grandes propriedades, muito abastado. Ele então dá uma resposta não favorável a Davi. Nabal diz que por que ele teria que ajudar Davi? Porque ele teria que tirar do seu bocado, do seu pão, da sua criação, para dar a Davi. Quem é Davi? Ele diz. Não nos esqueçamos que Davi é o ungido do Senhor. E qualquer ofensa ao ungido do Senhor, a ofensa é contra o próprio Deus. E Nabal comete esse deslize. E Davi fica enfurecido. E ele diz: tão certo como vive Deus, amanhã, a esta hora, não haverá ninguém do sexo masculino vivo na casa de Nabal. O que é isso na vida de Davi? Será apenas um direito adquirido porque Deus o mandou avançar? Deus o mandou conquistar? É fruto de uma perda. É fruto de um sentimento de dor, de negação, pela morte de seu conselheiro, de seu discipulador, Samuel. Mas é também uma orientação divina, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi agora se enfurece e já está determinada o mal para Nabal. E a esposa de Nabal ouve o relato do moço de Davi e o relato do moço de Nabal, dizendo que ele não mandaria nada a Davi. E que começa a segunda parte da narrativa. Aquela mulher chamava-se Abigail. Quantos conhecem essa história? Eu vou narrar porque alguns talvez não conheçam. Mas o que a palavra fala sobre Abigail e Nabal? Diz o seguinte, lá no versículo 9, aliás, no versículo 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, sua mulher. Esta era sensata e
formosa, porém o homem era duro e maligno, e em todo o seu trato. A Bíblia fala dessas duas figuras que tiveram a oportunidade de deixar o seu nome marcado aqui na palavra de Deus. Nabal como um homem duro, insensato. Mas a Bíblia destaca Abigail como uma mulher sensata e formosa. Meus irmãos, que maravilha. Eu me sinto bem, eu me sinto à vontade em falar das mulheres. E na nossa igreja nós temos constantemente prova da nossa escola bíblica dominical, um vestibulino de pelo menos de 3 em 3 meses. E houve um vestibulino que eu fiz apenas sobre as mulheres. E como é bom nós vermos as mulheres da Bíblia, como Deus as usou, como essas mulheres são frutos realmente do coração de Deus. E agora Deus usa esta mulher, Abigail. Eu quero que você grave o nome dessa mulher. Essa mulher sensata, ela entende o propósito de Deus na sua vida, como nós devemos entender o propósito de Deus na nossa vida. Abigail sabia exatamente por que ela estava ali naquele dia. Ela sabia exatamente por que ela era esposa de um homem que possuía propriedades. Ela sabia o propósito de Deus havia colocado naquele momento ela naquela situação. E Abigail toma algumas atitudes que a igreja precisa tomar nos dias de hoje. Em primeiro lugar, aquela mulher toma as iniciativas que são peculiares à nação de Israel, ao povo de Deus e à igreja do Senhor hoje. Abigail não pergunta nada para o seu marido, ela não faz comunicação nenhuma, a não ser para os seus funcionários, ela toma uma atitude. Naquele momento, ela teve segurança para tomar. Esse é o primeiro ponto. Meu querido, o crente não pode ser duvidoso, o crente não pode andar titubeando, ele tem que ser seguro nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu procedimento, naquilo que o Senhor Deus fala a cada um de nós todos os dias. Não dá para titubear, nós temos que ser pessoas seguras. Sabe por quê, meus irmãos? As pessoas olham para nós e elas nos desejam. As pessoas do mundo olham para os filhos de Deus e os desejam. Eles olham para nós e dizem: eu gostaria de ser como aquele moço, eu gostaria de ser como aquela senhora, eu gostaria que os meus filhos fossem tão bem na escola como os filhos daquele crente. Eu gostaria que as minhas filhas fossem tão bem alinhadas como as filhas da igreja. Se nós não tivermos nos encaixando dentro dessas peculiaridades que a igreja deve ter, há algo errado para nós falarmos com Deus ainda essa noite. Mas aquela mulher, Abigail, ela era segura, ela tinha todas essas qualidades: segurança física, segurança emocional, segurança espiritual, segurança como patroa, como esposa de um homem que era bem conhecido naquela região. A segunda qualidade que Abigail demonstra nesse momento, em que Davi estava furioso e indo agora em direção à sua casa para destruir tudo que ela possuía, ela teve humildade. Ela sabia quem era Davi. Ela sabia o estado emocional que estava Davi com a morte de Samuel, porque ela também e toda a nação estava passando por um momento difícil. Ela sabia: o mal vai sobrevir sobre a minha casa, e eu preciso correr para tentar salvar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ela teve humildade. Ela parte da sua casa. Ela parte com algumas coisas que ela mesma havia preparado e mandado preparar para aplacar o furor de Davi. Ela conhecia aquele que futuramente viria a ser o rei de Israel, não porque ele estava procurando ser o rei de Israel, mas porque Deus o havia ungido rei de Israel.
Aquela mulher, ela tem humildade para dizer aos seus moços que eles providenciassem tudo que ela já havia falado. E aqui no texto tem tudo que ela manda preparar para Davi. Ela manda matar um novinho, ela manda pegar 200 cachos de uva, ela manda pegar pastas de figo, ela manda pegar tudo aquilo que era necessário de pão, de mel, de alimento para alimentar Davi e 600 homens. Era muita comida. E aquela mulher foi humilde em preparar tudo isso. Mas também, o terceiro ponto, aquela mulher teve generosidade, ela teve desprendimento daquelas coisas materiais que ela tinha. Porque embora fosse apenas uma vez, que ela alimentaria 601, para ser exato, com Davi, aquelas provisões não eram apenas para aquele dia. Ela teve generosidade. Meus irmãos, é algo que nós precisamos, como igreja do Senhor, entender o que é isso. Generosidade. Quantos hoje necessitaram da sua ajuda? Você já parou para pensar? Quantos hoje, talvez ainda não tenham comido, e Abigail, com a sua generosidade, está preparando um banquete para 601 homens. Porque ela teve segurança, humildade, e ela teve generosidade. O quarto adjetivo de Abigail, que não vem dela propriamente, mas vem do Senhor na vida dela, ela teve uma perspectiva eterna. Meus irmãos, algo que nós precisamos entender como igreja do Senhor, é que todas as nossas ações aqui na terra, nesse presente, têm conotação eterna. Tudo aquilo que a igreja produz aqui, ela está sendo para a eternidade, a sua causa para a eternidade. Quando a igreja se reúne, quando a igreja toma uma atitude de fazer algo em prol do próximo lá fora, ela está tomando a sua atitude eterna. Por quê? Primeiro, porque Deus fez o homem para ser eterno. Deus não fez o homem para morrer. A morte veio por causa do pecado. E agora, a igreja precisa ter atitudes que podem ter conotação eterna. A pregação do Evangelho, a evangelização e a oração, como foi dito hoje pela manhã, elas precisam estar presentes nos pilares da igreja, para que a igreja possa alcançar uma conotação eterna. Eu abro aqui um parênteses, isso não estava programado, mas eu preciso falar disso. Algum tempo atrás, uma missionária estava terminando o seu curso, eu não me lembro agora, pastor, se no SEC ou no IBER, mas aquela moça era uma enfermeira, e ela estava terminando o seu curso de formação, e ela então foi desafiada por Deus para uma causa nobre. A AIDS já havia tomado conta de muitos brasileiros, muitos artistas já haviam morrido, e naquele momento um cantor que você conheceu estava doente no hospital, em estado terminal, chamado Cazuza. E era necessário que, naquele estado terminal, ele tivesse pessoas ali para cuidar dele. Ele tinha que ser uma enfermeira de formação, uma pessoa que tivesse também estômago para cuidar, porque o relato é que ele era um homem extremamente nojento. E aquela moça, então, se prontificou, ela abandona o seu curso e vai cuidar de Cazuza. E ela começa, no cuidado, a pedir a Deus que ela tivesse como evangelizá-lo, que ela pudesse como demonstrar amor de Deus por aquele homem. E ela começa com as suas próprias atitudes, e o relato conta, não só no testemunho, mas no filme que foi feito desse rapaz, que ele era um homem extremamente magoado com a sua família, tratava a sua família mal. Talvez um sentimento tal qual o de Nabal. Mas aquela enfermeira, aquela missionária, que havia deixado o seu curso, ela tinha um propósito de trabalhar na vida daquele homem, para que ele tivesse o conhecimento de Deus.
e ela passa a evangelizá-lo, ela passa a demonstrar amor, e aquele homem sempre rejeitou o evangelho na sua vida. Mas os dias passavam e ele estava cada dia mais, a doença o corroendo, e chega um dia que ela é convidada a entrar no quarto para que ela falasse do amor de Deus para ele. Com poucas palavras, já cansada, ele pede para ela falar de Jesus para ele. E ela falou. E ele não tomou nenhuma atitude não visível naquele momento, mas ele já estava morrendo. Aqueles eram os últimos dias daquele cantor. E em um determinado momento, ele pede que venha a sua mãe no vidro, porque ninguém mais podia entrar. E ele faz um gesto para aquela mãe, como se estivesse pedindo perdão. E aquela enfermeira no vidro, olhando para aquele rosto, carcomido pela enfermidade, ela consegue ver uma luz no seu olhar, ela consegue ver um brilho no seu olhar, quando no momento da sua partida, momentos antes da sua partida, ela faz um gesto perguntando o que estava acontecendo. E ele simplesmente faz esse gesto e dizendo que ele estava indo para o Senhor e o seu semblante muda. Isso é uma atitude com conotação eterna, com perspectiva eterna. Aquela missionária já ganhou todo o seu ministério, evangelizando aquele homem. E você vai se surpreender com as pessoas que você vai encontrar no céu, que você julga que elas não mereciam estar lá. Esse homem é um deles. Você vai encontrar tantas pessoas que você jamais imaginou que o encontraria. Você vai encontrar. Existe aqui nessa igreja muitos nordestinos. Muitas pessoas admiraram muito o homem chamado Luiz de Gonzaga, o chamado Rei do Baião. Ele morreu pobre em uma casa de apoio da Junta de Missões Nacionais. Um dos nossos missionários o evangelizou. E ele morreu com uma doença no pulmão, pobre, em uma de nossas camas, de nossos abrigos. Você também vai se surpreender ao encontrar Luiz de Gonzaga, não mais com a sanfona, mas talvez no meio dos anjos cantando. Não mais o baião, não mais o forró, mas um louvor celestial ao nosso Deus. Você vai se surpreender ao talvez encontrar um homem que por muitos anos viveu no morro, cantando a malandragem, a bandidagem, sobre a sua vida correndo da polícia. Você vai se surpreender ao encontrar no céu um homem que veio do Nordeste, mas que morou nos morros do Rio de Janeiro, cantando músicas que muitas vezes difamavam o próprio Deus, chamado Bezerra da Silva. Fruto de atitudes eternas que algumas pessoas tomaram para com ele. E assim muitos outros. Abigail está tomando uma atitude eterna. A igreja precisa tomar atitudes eternas. Salvar pessoas que não merecem, na nossa visão, estar no reino, mas que Jesus também morreu por elas. Isso são atitudes eternas. Perspectiva eterna. E Abigail teve uma afirmação positiva. Meus irmãos, quantas vezes eu e você tomamos e damos afirmações não positivas. Nós estamos vivendo dias em que nós vivemos conflito, a própria igreja vive conflitos. E eu tenho dito para as pessoas, a palavra de Deus diz que em Romanos 8, que Satanás não nos toca. Ele não pode nos tocar. Você acredita nisso? Acredite nisso. O diabo te respeita. Mesmo que você não se sinta respeitado, ele te respeita. Sabe por quê? Não é por sua causa, não. É por causa do Senhor Jesus. Porque Ele te salvou, te libertou. Você precisa ter perspectivas eternas para com as pessoas. Mas a questão é que você representa o reino de Deus aqui na terra.
e as entidades maléficas te respeitam por causa disso. O diabo não nos toca. Somente se o Senhor permitir, e você tem um exemplo de Jó. Mas há algo que o diabo tem feito ultimamente nas igrejas, no meio do corpo do Senhor, que é desanimar. Meus irmãos, um crente desanimado é pior do que um incrédulo. Nós precisamos ter atitudes positivas, perspectivas positivas. Nós jamais podemos dizer para nós mesmos, não dá. Deus odeia essa palavra. Tem que dar. Pastor, eu posso usar aquela frase aqui, hoje de manhã? Eu falava para o pastor Lauro, foi um tempo muito bom, pastor, do nosso café. Eu estou quase ficando para fazer isso de novo. Eu conheci um homem que não é crente. Diante de uma situação difícil que nós vivemos em um temporal no barco, ele não mediu esforços para chegar lá, para atravessar o Tapajós debaixo de um temporal e chegar lá e fazer o que tinha que fazer. Chegou com muita técnica, com muita perícia. E eu disse, seu Raimundo, o senhor veio tão rapidamente, enfrentando esse temporal com dificuldade, o senhor poderia ter alagado a lancha, o senhor colocou em risco a sua vida e a dos seus sobrinhos. Ele disse dessa forma, irmão, se não der de ir sorrindo, nós vamos chorando, mas nós temos que ir. Isso é uma atitude positiva. A igreja jamais deverá dizer, não dá, tem que dar. Porque Jesus Cristo poderia ter dito, Senhor, papai, não dá para eu enfrentar a cruz. Mas ele disse, você não tem alternativa, essa é a única alternativa que o mundo tem para ser salvo. Ele poderia muito bem dizer assim, mata outra coisa qualquer aí, verta o sangue de algum outro ser. Ele disse, não serve, tem que ser o seu, que é de Deus, é puro, é santo. Essa é uma afirmativa positiva que Deus teve para conosco e espera de nós. Você tem agora 5 princípios bíblicos que você ouviu hoje pela manhã, e você tem 5 atitudes que Abigail teve para com ela, a sua casa, Davi e a nação de Israel. Eu vou repetir para você, se você não anotou. Ela teve segurança, ela teve humildade, generosidade, perspectiva eterna e afirmação positiva. É isso que nós precisamos hoje como igreja do Senhor. Abigail aqui está representando, meus irmãos, a igreja do Senhor. Olhe para ela como aquela que toma a atitude de uma igreja, de uma mulher preocupada em servir a Deus com as suas atitudes. Quando Davi dizia, eu vou avançar sobre a casa de Nabal, vou destruir tudo. Aí encontra Abigail. Abigail diz assim, eu vou avançar na direção de Davi para abençoá-lo, porque meu marido não teve coragem de fazê-lo. E eu poderia dizer para você, com toda a segurança, que ambos foram abençoados. Olha o fim trágico de Nabal. Um homem glutão, bebedor, faz uma festa e morre engasgado. Aí você diz, bem feito, né? Abigail continua lá, no lugar de sempre, cuidando da sua casa. Tempos depois, Davi se torna rei. Ele lembra de Abigail, uma mulher viúva. E ele diz, eu vou em busca dessa mulher, porque essa mulher me honrou quando eu ainda não era um rei de trono. Ela me deu valor. E Davi vai em busca de Abigail e convida para ser sua esposa. E aí nasce um romance aqui, meus irmãos. Isso é, para quem gosta de romance, lê isso aqui. É um romance de Deus. Mas 2 pessoas que tiveram todas essas qualidades que nós falamos para a glória de Deus. Davi não olha para aquela mulher apenas com o desejo, porque ela era uma mulher formosa, diz a palavra de Deus. Mas olhou em primeiro lugar, porque viu Deus nas suas atitudes, como uma mulher que tinha o que oferecer, não apenas a ele, mas à sua nação, como sua esposa, como uma mulher que teve atitude no passado que salvou parte da nação de Israel.
Assim nós, igreja do Senhor, devemos ter essas atitudes como igreja do Senhor em prol daqueles que estão desprovidos, necessitados do amor de Deus. E eu quero encerrar discutindo com a igreja sobre a nossa atitude maior. Nós temos um exemplo maior de Jesus Cristo. E há algum tempo, lá no nosso Instituto Beira Rio, alguns aqui ouviram falar muito sobre isso, nós aprendemos uma conotação de amor. Você sabe o que é amor? O Grupo Raízes já diz que amor não é um sentimento. Porque sentimentos, eles vêm e vão. Eu aprendi que amor, grave isso aqui, tá? Amor é dar o melhor de si mesmo a alguém, sem visar nada em troca ou reconhecimento. Nós vimos aqui a semelhança de Abigail. Amar é dar o melhor de si mesmo a alguém, sem visar nada em troca ou reconhecimento. E nós vamos encontrar isso na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário, morrendo, vertendo o seu sangue por nós miseráveis, pecadores. E Ele ainda olha para nós e diz: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Porque amar é dar o melhor de si mesmo a alguém, sem visar nada em troca, o reconhecimento. É tempo de avançar. É tempo de deixarmos as picuinhas. É tempo de deixarmos de olhar quem faz mais, quem faz menos. É tempo de deixarmos de partidarismos. É tempo de amar. É tempo de avançar. É tempo de fazer. É tempo de ter perspectivas eternas. Porque pessoas precisam de nós. O mundo clama. O mundo clama, meus irmãos, por uma igreja que ame ao Senhor e que dê o melhor de si. O que você está fazendo? Qual é a sua atitude? A sua oferta essa noite foi uma oferta expressiva de amor? Foi uma oferta pensada dentro dessa conotação de amor? Amar é dar o melhor que você tem a alguém, sem visar nada em troca ou reconhecimento. Baixe sua cabeça. Diga para Jesus o que você está sentindo agora. Fale para Jesus, talvez aquilo que você ainda não ouviu dele. Diga aquilo que você quer ouvir ou que você precisa ouvir. Mas após ouvir o que Deus vai te dizer, tem atitudes eternas. Não fique na inércia que você tem vivido ultimamente. Seja corajoso como Abigail e sincero ao tomar um passo. Senhor Deus, diante da tua igreja está a tua palavra. E diante do Senhor está a tua igreja. Nós temos uma responsabilidade, Senhor Deus, no mundo, e o Senhor comissionou todos que estão aqui a termos atitudes eternas, perspectivas positivas para o teu reino. Então levante, Senhor Deus, no meio da tua igreja,
Homens e mulheres com sentimento de Abigail e não de Nabal. Homens com o coração segundo o seu coração, como Davi. Pessoas como missionários que o Senhor tem chamado, que deixaram tudo, até os seus cursos, para dar uma perspectiva eterna a alguém que estava condenado ao inferno. Mostra o caminho para o teu filho, para a tua filha, para a tua igreja, em nome de Jesus. Que o evangelho do Senhor chegue mais alto, por causa da bandeira que essa igreja vai levantar o Senhor Jesus. Em nome do Senhor. E por tua causa que nós falamos essa noite. Usa-nos, porque é tempo de avançar, Senhor. Amém.